Aqueles que já pegaram Covid, eu sou um exemplo, eu já peguei Covid no final do ano passado, em dezembro, e muitas pessoas que pegaram Covid. Essas pessoas, elas estão sujeitas a pegar essa nova variante? Então, obrigado, Cláudio, pela pergunta. Antes, eu queria só voltar um pouquinho para complementar algo que o Alexandre falou. Acho que é importante a gente destacar que no Brasil a gente nunca entrou em lockdown. A gente fez um isolamento horizontal opcional, tá? Lockdown mesmo, como Portugal está agora, ou como estava a Inglaterra, é uma medida extrema, drástica, e por último, eu concordo com o Alexandre. Eu acho que a gente adere mal às medidas básicas, né? Parece até que a doença é cachumba ou é otite, não uma doença respiratória, né? Tamanho é a maneira como as pessoas usam a máscara de forma inadequada, por exemplo, para citar como um exemplo, né? Então, acho que é importante destacar isso, e as pessoas têm muito questionamento sobre lockdown. Por exemplo, o lockdown funciona, na Inglaterra há indícios que ele reduziu em 30% a 50% a transmissão, mas é a última medida, é a medida mais drástica que a gente tem que tomar, e existem uma série de outras medidas, vou dar um exemplo, toque de recolher, que às vezes tem uma eficácia igual ou próxima a um lockdown. Tá? Então, existe uma série de combinações de medidas que a gente pode fazer. Respondendo a tua pergunta, a pessoa, uma vez ela pega Covid, ela fica com uma imunidade aí que a gente acredita ser imunidade por anticorpos, tá? Não estou falando de imunidade por células, que a gente acredita ser aí em torno de 6 a 9 meses. A gente acreditava que o número de reinfecções ia ser muito maior, mas da mesma maneira que o Alexandre mencionou que a gente tem dificuldade de fazer epidemiologia molecular, que é o estudo do vírus e entender toda a parte do vírus, isso também se aplica no caso de reinfecção. Por quê? Porque para eu dizer que foi reinfecção, esse primeiro vírus aqui tem que ter sido azul, por exemplo, e o segundo tem que ser verde, você tem que comprovar. E na prática, você precisa de sequenciamento genético, isso é muito difícil de fazer, tem alguns grupos estudando. Então, a gente achava que a reinfecção ia ser muito mais comum, tá? Mas tem acontecido, alguns casos mais leves, alguns casos mais graves, dependendo da amostragem que você tiver, mas respondendo sua pergunta, pode sim acontecer de você se reinfectar, principalmente depois desse período aí de 6 a 9 meses, mais ou menos.